Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente está de olho: animais de estimação. Mais especificamente sobre gestação e parto de cães de estimação. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o clínico cirurgião, que é o doutor Marcos Figueiredo Ramos. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Gostaria de agradecer pela oportunidade sua, da produção. Bom, o tema gestação é muito controverso na veterinária. Então, é sempre importante lembrar e salientar a importância do acompanhamento veterinário com relação aos pets. E, geralmente, as dúvidas que são recorrentes. Será que eu consigo dar conta, como tutor, tentar dar uma gestação de forma apropriada? E acaba fazendo a opção de não levar no veterinário. E aí o que acontece? Normalmente, em alguns momentos, o cão acaba, na verdade, tendo algum certo de desconforto, alguns sinais de quietude, de ansiedade, começa a destruir a casa, começa a se esconder. Então, mais uma vez, lembrando que tem que levar no veterinário, e quando for no veterinário, o veterinário vai dar algumas dicas importantes, como, por exemplo, antes de acontecer a gestação, o que é preciso fazer. Então, ter a carteira de vacinação em dia, todas as vacinas em dia, entrar com remédios de vermes para poder acabar gerando essa facilidade e bem-estar, dar uma alimentação apropriada e balanceada para receber os filhotes. Então, tudo isso é importante fazer para poder facilitar a gestação. A gente está falando, doutor Marcos, só desculpe interromper o senhor, muito da questão programada. Mas a maioria das vezes, o que acontece muito é a questão da surpresa. Você tem outros cães na sua casa, de outras raças. Por mais que você tente manter separado, a gente sabe que no cio é complicado. Tem alguma dica para isso? Por exemplo, primeiro, antes da gente continuar, tem alguma dica para poder manter o cão separado? Pronto. Normalmente, coisas que podem ser feitas, né? Se o espaço for muito restrito e não tiver como separar, tem que usar, exemplo, fraldas, calcinhas, tentar o máximo possível entender que às vezes a incompatibilidade animal é impossível gerar uma gestação. Por exemplo, um animal de porte grande, muitas pessoas têm labrador dentro de apartamento e tem por acaso um poodle de uma certa estatura um pouco maior. E aí um labrador pode vir a ter o acasalamento com o poodle. E aí pode gerar uma mistura de raças que algumas vezes pode gerar incompatibilidade na hora do ato do parto. E aí é importante salientar que esses cuidados eles devem ser tomados, não somente na época de cio, porque a gente sabe que o cio ele é longo, então tem um período para poder gerar a fecundação. Então, o que acontece? O macho ele não quer saber o momento, ele quer saber de sentir o faro, de ficar lá atormentando, digamos assim, a fêmea. E muitas das vezes a fêmea acaba ficando agressiva e, consequentemente, vai refletir isso no tutor. Ou uma criança, ou ficar um pouco mais agressivo. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Voltando à questão do descobrir se a cadela está grávida ou não. Como é que a pessoa... O senhor trouxe alguns sinais que ela pode estar transparecendo, mas só com o exame. Isso, exatamente. Obviamente, existem sinais que podem mostrar que o animal esteja na fase gestacional, como, por exemplo, o animal fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais acomodado em um cantinho mais especial, que esteja mais confortável para ele. As mamas acabam ficando um pouco mais dilatadas. Então, são sinais que mostram que o animal possivelmente esteja em gestação. Claro que existem as gestações emocionais, psicológicas, que conhecidas, mas, obviamente, para poder detectar, a gente é necessário fazer alguns exames. Começando pelos exames sanguíneos, que é importante estar realizando e saber se realmente existe a gestação, até um raio-x para
realizar a contabilização dos fetos e o ultrassom para ver a viabilidade fetal. E lembrando que tem um tempo certo para realizar esses exames, não é qualquer momento. Então, por exemplo, durante a gestação, os ossos vão se desenvolvendo, os órgãos vão se desenvolvendo, tudo vai se desenvolvendo no tempo certo. Então, a mineralização dos ossos, a captação do raio-x, ele tem um certo período para realizar essa captação. Então, normalmente, a gente preconiza acima dos 45 dias de vida, no caso de gestação. Então, antes disso, não é nem recomendado estar realizando esses exames para contabilização, no caso do raio-x. Para o ultrassom, para ver viabilidade fetal, não tem tanto problema a partir dos 45 dias de vida também. E aí, havendo essa inviabilidade, o que é feito? Então, não tem na viabilidade fetal, a primeira coisa que tem que ser feita é marcar uma cirurgia. Então, por isso que é importante a gente fazer os exames pré-operatórios, o hemograma completo, perfil renal, perfil hepático, um raio-x de tórax, para saber também se o animal está apto para entrar em cirurgia naquele momento, entrar com medicamentos que possa dar uma certa segurança pelo ato cirúrgico também. Então, realmente vai ter que ver a viabilidade de ou remover esses filhotes, mas a recomendação sempre é promover a castração nesse momento, uma vez que aquele útero já está com um certo processo infeccioso já ali pré-instalado. Então, a recomendação, a castração sempre é recomendada. Então, a gente sabe que esse assunto é um assunto que gera muita dúvida por conta também da quantidade de pessoas que vêm vivenciando essa rotina com os animais de estimação. A gente vai dar uma pausa, mas, claro, a gente aproveita o final desse primeiro bloco do programa de Utilidade Pública, falando sobre gestação e parto de animais de estimação, para fazer um alerta. Olha, se você faz o acompanhamento ali, leva com frequência, pelo menos ali o básico, o seu animalzinho a um veterinário, você vai estar evitando surpresas, tá certo? Como o que o Dr. Marcos trouxe aqui. Se a carteirinha, o cartão de vacinação tá em dia, se está vermifugado, porque aí depois da gestação, depois que você detecta a gestação, será que pode vermifugar esse cão? Que outras restrições pode ter isso? Tem restrição em relação à alimentação? Tem alguma mudança em relação a isso? É o que a gente vai saber no próximo bloco, a gente volta já.